Sejam todos muito bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: por que existem pessoas que buscam o suicídio? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade. E esse tema é um tema muito importante que a gente o entenda, converse sobre isso, porque nós vivemos períodos muito difíceis em nosso país, especialmente nesse ano de 2022. E, lamentavelmente, o número de suicídios é muito grande. Por isso, mais uma vez, trago para vocês esse vídeo, esse tema, para que a gente reflita sobre o que podemos fazer para entender e para ajudar e para saber por que existem pessoas que buscam o suicídio. Por ser um ato completamente isolado e particular, justificar as razões que levam uma pessoa a tirar a própria vida é quase impossível. Cada indivíduo tem a sua própria história, suas angústias, frustrações e dores. Por isso a gente nunca deve julgar. Jesus mesmo nos disse: não julgueis, para não serdes julgados. Faz parte, infelizmente, do pensamento humano cogitar a morte como uma saída para escapar do sofrimento, chamar a atenção, ou até mesmo para ficar na história. A doutrina espírita, que surgiu para o planeta Terra no ano de 1857, portanto há 164 anos, vem nos falando que somos espíritos imortais e que a morte que ocorre é do corpo físico. E o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com os seus problemas. Mas ele acredita que cometendo esse ato suicida, ele pode acabar com os problemas. Mas os problemas não estão no corpo físico. Os problemas estão em nós, o espírito. E quando nós morremos através do suicídio, ou através da morte natural, nós continuamos vivos no plano espiritual. Então os problemas irão conosco. As dificuldades que temos irão conosco. O aprendizado também vai conosco. Algumas pessoas resolvem continuar vivas e melhorar as condições de vida, lutar contra essa terrível situação, esse terrível momento que é o pensar em suicídio. A pergunta que podemos fazer é: por que algumas pessoas desistem do suicídio e por que outras pessoas não desistem do suicídio? O comportamento suicida, ele é composto por uma série de fatores biológicos, emocionais, socioculturais e inclusive religiosos também, que em junção resultam em uma manifestação intensa contra si mesmo. Existem causas imediatas, como não ter um emprego, ter um fracasso amoroso, ou até a morte, a perda de um ente querido. São situações normais e naturais na vida de qualquer um de nós. Todos nós podemos e passamos por situações assim. De modo geral, o suicídio é um ato que expressa dor, desesperança e um desespero em relação à vida. A pessoa para de pensar que é capaz de superar o problema, que é capaz de superar a desilusão amorosa, a falta de emprego, o desencarne de um ente querido. E esse ato terrível
acontece quando o sofrimento atinge níveis insuportáveis para a pessoa. E a morte se apresenta muitas vezes como uma saída capaz de colocar fim à dor. E isso não vai acontecer. Vai piorar a situação. O sofrimento vai aumentar muito mais. Diante dessa situação, a pessoa inicia uma busca praticamente incessante de acabar com o seu sofrimento. E ele acha que pode acabar com o sofrimento com a morte. Mas ela não acaba de modo nenhum. Ao observar os diversos casos de suicídio, é possível constatar-se que existem alguns fatores que estão relacionados a uma maior ou menor probabilidade de cometer o ato. Por exemplo, a solidão. A solidão é uma das maiores queixas na tentativa de suicídio. O sentimento de angústia profunda e isolamento faz com que o indivíduo sinta que ninguém é capaz de compreendê-lo, amá-lo e que possivelmente as pessoas só querem julgá-lo. Existe uma frase dentro da doutrina espírita que diz assim, que só é solitário quem não é solidário. Então, solidão é algo que nós podemos acabar rapidamente com ela. Basta abrir a porta da nossa casa, olhar a vida que existe fora dela. Quantas pessoas existem que precisam da nossa ajuda e nós temos condições de ajudar, mas às vezes a pessoa não sente ou não tem forças para isso. Então, a solidão faz com que a pessoa pense na prática desse ato terrível. A depressão, que começa lá com a solidão. Infelizmente, a consequência da depressão, muitas vezes, é o próprio suicídio. A pessoa com depressão tende a se isolar, chorar com facilidade, perder o prazer nas atividades que eram as suas favoritas e evitar falar sobre os seus sentimentos. E a depressão precisa ser tratada com remédios, com o trabalho também de terapias, porque o suicida, ele muitas vezes é um depressivo. Existem também os conflitos conjugais, conflitos de relacionamento, que é muito comum acontecer porque nós somos individualidades. Eles irão acontecer, mas é necessário que a gente aprenda a superá-los. Briga com os pais, término de relacionamento, discussões frequentes entre os parceiros podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Em grande parte das vezes, essas pessoas sentem que investiram muito tempo e toda uma carga emocional num relacionamento, então é difícil aceitar o fim dessa relação. Então acha que o suicídio vai resolver o problema, vai já complicar mais. Problemas profissionais e financeiros. Hoje em dia, o aumento do desemprego, a instabilidade econômica do país faz com que o suicídio seja para muitas pessoas uma saída possível. Lê do engano. Não ter apoio social, vivenciar crises familiares e não contornar a sensação de impotência agravam as tendências autodestrutivas, como o uso exagerado do álcool, da drogadição. E isso vai elevar muito a chance de desenvolver transtornos mentais, que gerarão ansiedade e depressão e poderão levar ao suicídio. Existe hoje o bullying, o lamentável bullying, que sempre existiu, mas que hoje, em razão das redes sociais, ele tomou um vulto muito grande. Ao ser alvo do bullying, as pessoas ou a pessoa começa a desenvolver ansiedade, pânico, depressão. Em alguns casos, o uso de drogas e álcool também é comum, normalmente escondido dos pais. O medo por sofrer ou tentar evitar os atos de violência que o bullying provoca leva à tristeza, à pressão,
por medo de contar aos familiares e amigos o quanto está sofrendo com a situação. Lembro-me que um dia o uso de óculos já foi motivo de bullying, de gozação. Mas você tem que entender e agradecer a Deus pela inteligência do ser humano que criou o óculos, porque com ela eu estou enxergando. Então não é motivo para você se sentir diminuído por estar usando óculos. Isso em uma outra época. As pessoas eram chamadas de 4 olhos, era uma gozação muito grande. Hoje, felizmente, isso acabou. O Espiritismo tem vários elementos inconciliáveis com a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na Terra. O Espiritismo nos traz a certeza de que, abreviando a vida, chegaremos a um resultado absolutamente oposto do que esperávamos. Que ele desviaria de uma situação ruim para chegar a uma outra pior, que o suicídio nos traz. Se todos soubéssemos que a morte é apenas o abandono do corpo material e que continuamos a viver, colhendo na vida futura os frutos de nossas ações no presente, jamais cederíamos à ideia lamentável do suicídio, porque entenderíamos que necessitamos viver com resignação e obediência às leis de Deus, entendendo que tudo passa. Somos capazes de resolver as situações, de vencer os obstáculos. Tenhamos esperança, tenhamos fé. Tiremos de nós os pensamentos suicidas, porque Deus é o Pai de amor, que quer o nosso bem. Mas nós, pelas nossas próprias ações, criamos dificuldades em nossas vidas, que a gente não se sente capaz de superar, mas que iremos superar, porque o amparo divino sempre se faz presente. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção para com esse vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz.